Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. E havia ao redor do trono um arco-íris semelhante, na aparência, a esmeralda. Havia também ao redor do trono 24 tronos, e sobre os tronos via sentados 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saiu relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, o terceiro ser o rosto de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não tem descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Até aqui, meus irmãos, nós temos então o registro deste capítulo inteiro, que é o trono, a visão do trono que João teve. Nós vamos orar pedindo a bênção e a direção de Deus nesse momento, e depois nós vamos entrar no livro, fazer aquela introdução rapidamente e situar esse capítulo dentro daquela sequência que nós já mostramos para a igreja. Oremos. Ó Pai querido, eu rogo a tua bênção, a tua misericórdia, para que, ó Deus, o Senhor nos dê discernimento espiritual, para compreender o texto sagrado. Abra os nossos olhos, ajuda-nos, ó Deus, a ver as verdades reveladas aqui, e que elas façam sentido e possam ser aplicadas na nossa vida. Se foi escrito, Senhor, e se foi revelado para nós esta visão, porque algo, Senhor, esta visão tem para nos ensinar essa noite, para a tua igreja, Senhor. Abençoa-nos, perdoa os nossos pecados e prepara-nos, ó Deus, para ouvir a tua voz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito bem. Como nós encerramos uma sessão, eu acho que é muito interessante agora a gente ver em que momento que nós estamos no livro de Apocalipse, escrito por João, que escreveu o Evangelho, as cartas, e o contexto nós já vimos. Ele estava exilado na ilha de Patmos, quando ele diz lá: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, numa época de muitas perseguições, pois a igreja sofria debaixo dos imperadores romanos. E nós vimos lá então as 7 cartas que foram escritas para as 7 igrejas, já falamos sobre isso, e aqui ficava a ilha de Patmos, onde ele estava exilado, e facilmente essas cartas chegaram, com toda certeza, para aquelas 7 igrejas. Ali na ilha de Patmos, que era uma ilha, na verdade, uma colônia penal romana, os políticos prisioneiros trabalhavam vestidos de trapos, uma ilha vulcânica, rochosa, com montanhas de até 300 metros. E João, então, como um líder religioso daquela época, o último a sobreviver das testemunhas de Jesus, ele foi exilado naquela ilha, não foi morto porque naquele momento o imperador achou por bem não matá-lo, ele poderia virar um mártir, alguma coisa assim. Exilando, ele acreditava que ele iria
calar, né, esse líder. E aqui temos algumas imagens. Eu acho importante eu fazer rapidamente essa recapitulação, porque essa mensagem ela fica gravada e elas são guardadas na internet, muitas pessoas acessam, e às vezes fica fora de contexto para nós. Ele foi exilado pelo imperador romano, já pelo final do Império 94, 96 depois de Cristo. Alguns acreditam que João estava com uma idade avançada, mais de 90 anos. E logo após a morte de Domiciano, João foi posto em liberdade e retornou para Éfeso. Isso é o que a história conta. Muito provavelmente aconteceu isso mesmo. E, como é dito, Apocalipse é um livro aberto no qual Deus revela seus planos à sua igreja. Esse livro foi escrito para a igreja, para nós. Nós devemos ler e compreender essa mensagem. Alguma coisa Deus quer comunicar para a sua igreja. A nossa interpretação é histórica, lembrando que nós entendemos que ela é aplicável para toda a história da igreja, em todos os tempos, até a volta de Cristo. Como já falamos várias vezes, esse livro foi escrito e conta tudo o que vai acontecer entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Depois que ele veio, o evangelho foi levado para ser pregado a todas as criaturas. Enquanto isso está acontecendo, até que ele volte, nós vamos ler esse livro e compreender. Essas sessões são importantes porque nós já encerramos a primeira sessão. Nós chamamos os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. À noite, pelo menos. De manhã ainda está sendo feito com mais minúcias, detalhada. E eu convido você a vir na escola dominical. Ainda teremos 5 domingos falando sobre as igrejas. 7 cartas para as 7 igrejas. Já faltam 3 igrejas que eles dividiram em grupo e vai ser passado intercalado para a igreja. Então nós encerramos aqui o capítulo 3, a última igreja, Laodiceia. Foi aqui, eu preguei aqui no último domingo. Nós falamos. E vamos começar agora a segunda sessão. Serão os 7 selos. Então nós falamos, e repito, que Apocalipse é muito mal interpretado por não se compreender essa estrutura. Que o livro está dividido em 7 sessões. E essas 7 sessões, na verdade, contam a mesma história, né? Só que por 7 perspectivas, escopos, visões diferentes. Tem começo, meio e fim. Então você vai ver agora na segunda sessão, de novo, né, a história da igreja, do povo de Deus, numa visão diferente. E ela é progressiva, evidentemente, vai acrescentando progressivamente até que chegar no ápice, no fim, que é a volta de Jesus, o juízo final e tudo que veremos nesse livro. Falamos no início um pouquinho sobre essa mensagem de esperança, que é o nosso tema, a primeira visão de João, quando ele viu o próprio Senhor Jesus, o que ele viu e fez, as 7 igrejas que fecham a primeira sessão, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E hoje nós vamos então, como acabamos de ler, a visão do trono, a soberania e providência de Deus, a fidelidade, a aliança de Deus lá no trono. Então essa visão é muito interessante e estudando sobre ela realmente mexe com a gente vê aqui a glória de Deus, a majestade, os propósitos eternos de Deus. É preciso eu falar um pouquinho sobre a questão dos símbolos. Por que símbolo? Alguém pergunta, por que Deus não colocou a coisa assim de uma forma mais fácil da gente compreender? Além de tudo, precisamos lembrar uma coisa. Todas as vezes que a palavra de Deus, os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, trazem descrições daquilo que a gente diz que é indescritível ao homem, essa é a ideia, eles vão usar símbolos. Então o símbolo é a descrição do indescritível, eu posso dizer isso. Várias vezes você vai ver, não só aqui em Apocalipse, nos livros dos profetas, Isaías, ele vai ter visões. E muitas vezes ele vai usar figuras, símbolos, porque são coisas indescritíveis ao homem. Paulo, por exemplo, foi também arrebatado até o terceiro céu e viu coisas que ele falou, não tem nem como eu comunicar isso para o homem. São coisas que estão além da nossa capacidade de compreensão. Nós estamos falando de coisas eternas, de uma outra dimensão. Então os símbolos, eles apontam, né, a aparência. Pode ver que ele sempre fala isso na leitura que nós fizemos, né? Olha, eu vi algo como semelhante, parecia. Então na verdade os símbolos apontam para alguma coisa. É por isso que a gente tem que dizer que os símbolos não podem ser dogmatizados. Então é possível, por exemplo, vai ser estudado aqui de manhã uma série de estudos do Apocalipse sobre os símbolos. É possível que um símbolo ou outro haja divergência entre os intérpretes, entre os teólogos, entre as interpretações. Mas há aqueles símbolos que são claros para todos. Por exemplo, você tem símbolos na Bíblia. No Antigo Testamento tinha muitos símbolos. A presença de Deus simbolizada
pela Arca da Aliança. Isso fica muito claro. Onde a arca estava, Deus estava presente. Alguns símbolos usados assim, o próprio céu, ele foi simbolizado no Antigo Testamento. Quando foi construído o templo, fica claro na descrição do templo que um lugar chamado Santo dos Santos, ali era onde Deus ficava. Na frente daquele Santo dos Santos tinha, por exemplo, castiçal de 7 velas, né? Aquilo simbolizava a presença de Deus, o Espírito Santo. Tinha todo um simbolismo. Cada objeto no Antigo Testamento, dentro do templo, simbolizava a presença de Deus. O véu, que era a separação do homem para com Deus. A necessidade do homem fazer sacrifício para depois entrar. O próprio cordeiro simboliza Cristo. A Bíblia é cheia de símbolos, né? A gente sabe disso. Alguns são muito claros, outros um pouco mais... O arco-íris, que vai simbolizar a aliança de Deus depois do dilúvio. Deus faz um pacto com o seu povo e o arco-íris se torna um símbolo desta aliança, desse pacto de Deus com o homem. Algumas coisas são muito claras quando nós falamos sobre aliança. E aqui então você tem essa primeira visão. Quando ele, depois das 7 cartas, ele encerra essa sessão e agora ele vai ter uma visão do trono de Deus. E nós lemos lá: depois destas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Deus tinha então o desejo de compartilhar, com a sua igreja, esta visão. Por que ele mostrou para a gente isso? Deve ter algum propósito, tem alguma coisa que ele quer transmitir com esta visão. Por que Deus então se preocupa de descrever o indescritível? Usaremos símbolos. Vamos chegar o mais próximo possível daquilo que a revelação quer nos mostrar. E conforme o texto diz, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E ele vai começar a fazer uma descrição daquela visão. Por que Deus revelou aquilo para João? Foi registrado e hoje nós estamos compartilhando aqui com a igreja. Primeiro que a palavra trono é importante de observar, 13 vezes só no capítulo 4, 37 em todo o livro de Apocalipse, 13 vezes. É o capítulo da Bíblia que mais fala sobre trono. Todo esse capítulo vai girar em torno do trono. Por várias vezes os profetas terão visão de trono, famosa no capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, Isaías fala da sua visão. Eu vi, visão, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. Tudo ali uma visão simbólica. Então precisamos observar que trono aqui tem um significado. Primeiro de tudo, a soberania. Pense que ele estava mostrando uma igreja vivendo aqui neste mundo. Você se lembra que aquelas 7 igrejas, quantas lutas elas enfrentavam aqui na terra? Algumas estavam passando por privações profundas, pobreza. Outros estavam sendo perseguidos, sofrimentos, dificuldades, adversidades que o povo de Deus vivia. Ele encerra essa sessão e ele vai passar para a abertura dos 7 selos. E muitas coisas serão reveladas nesses 7 selos, e até dificuldades e problemas que o povo de Deus enfrenta aqui na terra. Não mais na visão das 7 igrejas, uma perspectiva mais ampla. Como eu falei, a mesma história contada em vários escopos, como se fosse uma mesma tomada de um filme feito por câmeras diferentes. Então, antes de ele abrir os 7 selos, ele vai mostrar uma coisa para a gente, fazendo essa transição da primeira e da segunda sessão. É que Deus está querendo mostrar alguma coisa para a gente. Nas horas mais difíceis, de maior adversidade, coisas que você não entende por que aquilo está acontecendo, você não encontra uma razão para aquilo estar, uma explicação, e muitas vezes não temos. Resta a nós ter esta visão. Na verdade, o próprio Isaías, quando teve essa visão, foi num momento muito difícil. No momento em que a nação estava vivendo um desgoverno. Períodos difíceis, em que o governante, devido Uzias, ele cometeu erros gravíssimos, fez loucuras, tá?
E a Bíblia então vai mostrar a vida dele. Foi uma história muito interessante essa de Uzias. Foi um caso assim, em que o trono dele ficou vazio. Porque ele pegou uma doença, lepra, como consequência de algo que ele havia feito, e ele não podia se assentar no trono, e ele também não morria, ninguém podia tomar o lugar dele, e criou-se aquele impasse para a nação. A nação ficou sem governo. E as pessoas olhavam para a liderança, para as autoridades, e eles não viam uma direção. Eles olhavam para o futuro, não havia esperança. E aí até então que Uzias morre. E aquele desalento, uma nação sem direção, sem líderes, sem segurança, sem esperança. Aí a Bíblia chama Isaías como um profeta e mostra essa visão para ele. No ano da morte do rei Uzias, eu vi, ele fala, o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E agora então nessa passagem é a mesma coisa. Depois destas coisas, eu olhei e eu vi, e eis armado no céu um trono, e alguém sentado nesse trono. A ideia claramente é que por mais difícil que seja a circunstância da nossa vida, por mais que a igreja, que o próprio livro está mostrando, que a igreja vai passar por adversidades, e muitas, de toda sorte, perseguições, privações, lutas. Nós, como filhos de Deus nesse mundo, passamos por muitas adversidades. No mundo tereis aflições. E o que nos dá esperança? Porque nós podemos caminhar com esperança. Como eu disse, esse livro, mais do que tudo, para mim, é um livro que me dá esperança para continuar caminhando, para continuar confiando, apesar de tudo que nós vivemos. Porque nesse quarto capítulo, nessa segunda sessão, eu consigo ver, ainda que com símbolos, ainda de uma maneira ainda muito precária, até porque não tenho nem condições de compreender, de entender. A Bíblia chega a usar expressões inefável, indescritível, né? Coisas que o homem não é lícito falar, mas eu consigo entender algumas coisas com esse símbolo, que alguém governa, e que esse Deus está no controle total e absoluto de todas as coisas, de todas as forças da natureza, os seres racionais, sobre os seres humanos e os seres espirituais. Alguém governa. Isso me dá esperança para continuar caminhando. Essa visão foi para consolar, acalentar, confortar e encher de esperança o coração de João. E Deus queria que isso fosse levado para as igrejas. Passe o que você passar, enfrente o que você enfrentar, Deus governa. Com uma visão de dizer, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, enquanto o trono aqui estava vazio. E quando as coisas parecem escapar dos nossos dedos, a circunstância, nós achávamos que tinha um controle de alguma coisa na nossa vida, a gente descobre que nunca tivemos de nada. A verdade é essa. Nós somos levados, através dessa visão, a depositar a nossa confiança, a nossa esperança, e naquele arrebatamento que ele teve, aquela visão, achou em espírito, ele viu no céu um trono, e quem estava sentado? E ele vai trazer essa descrição. Esse trono, além de mostrar a soberania, o poder, né, esse Deus que governa, ele mostra uma coisa muito interessante: o trono e a fidelidade de Deus. Fidelidade, símbolo que quer transmitir alguma coisa. Deus descrevendo para nós o que é indescritível para nós humanos compreender. Mas ele teve uma imagem, uma visão ali. E esse que se achava sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Essas pedras, eu não quero entrar no nível técnico, não, olha, a cor dessa pedra, não. Isso mostra majestade. A ideia é que essas pedras, elas brilhavam. E ele, na verdade, ninguém pode ver a Deus. Isso que é fato, ele não vê a Deus. Ele vê algo semelhante, uma luz inacessível, o fulgor, a majestade e a glória que sai daquele trono.
mas ele vê através desse símbolo um arco-íris. E o que é arco-íris na Bíblia, gente? Arco-íris na Bíblia é claramente o símbolo do pacto, da aliança, das promessas de Deus. Primeiro ele vê que esse Deus governa. Logo em seguida ele descreve que, olha como diz, ao redor do trono há semelhante a um arco-íris. Ou seja, é um símbolo que para ele e para a Bíblia não tem como fugir. Nos leva lá no Antigo Testamento, que é o maior símbolo que nós temos da aliança, do pacto de Deus com a gente. Que Deus fez um pacto conosco, que Ele tem promessas para nós, e que em nenhum momento Ele deixará de ser fiel às suas promessas. Então esse trono mostra a soberania e a fidelidade de Deus. Isso também deve nos acalentar, nos confortar, nos encher de esperança. Esse Deus não vai se esquecer em nenhum momento do relacionamento que Ele quis ter, do compromisso que Ele tem no sentido de aliança, nos tornando filhos da aliança. Ele em nenhum momento naquele trono soberano, ainda que aqui na terra pareça estar um caos, e que não há governo humano, as circunstâncias vazam dos nossos dedos, esse Deus ainda governa, é Senhor, e Ele não se esquece da sua aliança, do seu pacto que Ele fez com a sua igreja aqui na terra, que somos nós. O pacto que Ele tem com cada um de nós. Esse trono ainda revela mais coisas. Ele mostra aqui a relação do povo de Deus com esse trono. É interessante isso. No capítulo 4 diz assim: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. São símbolos, mas precisamos chegar o mais próximo possível na interpretação desse símbolo. Por que 24? Por que 24 tronos? Uma coisa é certa aqui, meus queridos: não dá para nós pensarmos que aqui são os anjos, porque em nenhum momento a Bíblia diz que os anjos reinam e governam com Deus. Não. Os anjos são servos, ministros, e por incrível que pareça, é por isso que eu digo, nós muitas vezes choramos e reclamamos porque nós não sabemos o que nós já temos, e não temos nem capacidade de imaginar o que Deus tem preparado para nós. Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura, seja humana, espiritual, é dito que iria governar com Ele. Somente para um grupo, em toda a Bíblia, em toda a história, é dito que iria reinar com Ele: o povo de Deus. A Bíblia diz claramente em muitos textos que nós reinaremos com Ele. Ele nos chamou, meus queridos, para nós governarmos, reinarmos com Ele. Fazemos parte, é um atributo divino, reinar. E é claro na Bíblia que nós somos convidados, em muitos textos, a Bíblia é clara em que o povo de Deus é convidado para ser reino de sacerdotes, como diz a palavra de Deus, para reinar com Ele. E aqui claramente 24 tronos reinavam com Deus. Vestes brancas significa que eles foram purificados para isso. E coroa, símbolo de vencedores, daqueles que a coroa tem esse símbolo. Por isso que você vê lá nas cartas: aquele que perseverar até o fim será salvo, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa, esse trono simboliza o reino, e a coroa também. O que ele vê, esses 24, são representações simbólicas. Alguns dizem, vou cair no campo do simbolismo, né, que não podemos dogmatizar. Com certeza não são anjos. Tudo indica que a representação do povo de Deus, que você tem um trono central, que é o trono de Deus, e ao redor desse trono, submisso a esse trono maior, em atitude de adoração a esse trono maior, os filhos de Deus. Alguns arriscam, isso é antiguíssimo, eu encontrei intérpretes no ano 300 e pouco depois de Cristo, e muitos teólogos acreditam que esses 24 tronos representam todo o povo de Deus, da antiga e da nova aliança. Ele havia acabado de falar de aliança,
E o arco-íris simbolizava a aliança. Você tem o povo de Deus representado por quem? Na antiga aliança, as 12 tribos de Israel. E na nova aliança, no Novo Testamento, quem eram aqueles que representavam o povo de Deus, que saíram a pregar o evangelho? Quantos discípulos Jesus tinha? 12. Estou trabalhando no campo do simbolismo, não quero dogmatizar. Mas muitos teólogos ao longo dos séculos veem claramente que todo o povo da antiga e da nova aliança é representado nesses 24 tronos menores, que é a ideia daqueles que irão se relacionar com esse Deus intimamente, são os que estão mais próximos desse trono, e sem dúvida a Bíblia é clara quanto a isso, que receberíamos uma coroa, simbolizando. Ninguém vai pôr uma coroazinha na cabeça da gente? Eu sei que eu tenho dito, e às vezes até assusta as pessoas, nós estamos presos a uma dimensão espaço-tempo. É difícil para nós visualizarmos, imaginarmos, né, realmente o que será quando partimos dessa dimensão. Mas uma coisa é certeza, todos nós vamos partir dessa dimensão um dia. Todos nós um dia vamos deixar esta dimensão que está presa e limitada ao espaço e tempo. E quando nós saímos dessa dimensão, nós vamos para uma outra dimensão. E na verdade o que aconteceu, esse céu que se abriu uma porta, Deus permitiu que uma pessoa adentrasse para essa nova dimensão que nós não temos acesso, e tivesse uma visão daquilo, e descreve o indescritível, o pessoal lá embaixo. Por mais que você não compreenda os mínimos detalhes do livro de Apocalipse, haja alguma discussão sobre o significado daquele trono, não aquela pedra de algumas coisas estão muito claras aqui. Os filhos de Deus vão estar muito perto de Deus. Deus, na verdade, vai compartilhar um dos seus atributos com a gente, que é o de reinar e governar, numa dimensão que nós vamos entender um dia, de um jeito ou de outro. Porque é possível que muitos de nós, esses 24 anos, estão representando os filhos de Deus, que irão reinar com Ele. Nós queríamos que todos nós, quando partimos desse mundo e deixarmos esta dimensão que você está preso, material, física, espaço-tempo, você fizesse parte desses 24 tronos, representando os filhos de Deus. Porque nós vamos ver ao longo do livro de Apocalipse, quando os 7 selos forem abertos, trono não é só governo e coisa boa. Para nós, sim, muito bom. Mas a gente sabe que trono também significa o quê? Quem senta no trono julga. E a Bíblia vai falar do juízo de Deus. E não há uma injustiça cometida sobre a face da terra, ainda que tenha sido oculta de todos os homens, que não esteja patente aos olhos de Deus. E até os símbolos aqui vão mostrar isso também. Devemos lembrar e temer isso. Deus irá julgar. Certeza absoluta, meu querido, você vai ter quando você partir dessa. Se o que eu estou falando é verdade ou não. Alguém ouvindo isso na internet fala, esse cara é louco. Ele está falando de 24 tronos. Esse cara é louco. Vamos esperar. Você já pensou a pessoa partir dessa dimensão e ver que tudo aquilo que a Bíblia descrevia simbolicamente, indescritível, estava sendo descrito? E algumas pessoas debocharam daquilo, não levaram a sério aquilo, mesmo sabendo que um dia eu ia ter que encarar uma outra dimensão. E o que tem lá é um mistério. E o mais próximo desse mistério que nós temos é essa revelação, averiguada, confrontada, esmiuçada ao longo dos séculos e milênios. E os que acreditaram, descansaram e partiram para essa dimensão em paz. Ele teve o privilégio de ver esse trono. Entrou, abrir um pedacinho do céu, entra e vê. Volta, escreve e manda para as igrejas. Eu creio que o Espírito Santo que deu essa visão para João é o mesmo Espírito Santo que pode abrir o seu entendimento para que você compreenda, como diz a Bíblia, as Escrituras, e consiga assimilar até onde é possível o significado dessas coisas todas.
Então você tem o trono, você tem essa soberania, esse pacto que Deus fez com o seu povo. Logo em seguida você tem a representação desse povo, que vai, segundo as promessas, e isso vai ficar muito mais claro nas próximas sessões, viver com Deus. E a gente muitas vezes tem uma ideia de que nessa outra dimensão, quando a gente morrer e partir desse mundo, nós vamos fazer como aqueles desenhos ou com aquelas tentativas humanas de simbolizar o céu. O céu é simbolizado como na ficção? Você vê nuvens, anjos tocando harpa e um coro lá. Meu querido, há sim louvor, há adoração, há celebração, exultação e alegria na presença de Deus. Mas Deus tem muito mais. Essas palavras nos levam a pensar em coisas tremendas. E eu creio, e eu já preguei sobre isso em outras ocasiões, que nós seremos governantes, reinaremos e seremos empreendedores. Enquanto aqui nós podemos empreender e fazer muitas coisas, e criar e produzir, com todas as limitações e corrupções que existem nesse mundo, corrupção em todos os sentidos, não só moral, mas material. Tudo se deteriora, tudo acaba, tudo é limitado. Nós estamos com um brevíssimo tempo, com um poder limitado, em condições limitadas, vivendo num corpo corruptivo, num mundo corruptivo, e nós somos usados por Deus. Há 11 anos foi fundada e organizada esta igreja, e está aqui, em nome de Deus, uma igreja está aqui em pé, com todas as limitações dessa igreja, com todas as limitações que cada um de nós temos como igreja, a começar do pastor. Está aqui um empreendimento de Deus, e você é usado por Deus para manter esse trabalho. Você é usado por Deus para manter o louvor. Você é um instrumento de Deus para isso, um projeto, um empreendimento de Deus. Ele queria que o louvor existisse aqui na terra. Você está sendo usado. Você é usado por Deus no trabalho infantil, nos departamentos. Quando você vem até a casa de Deus para assistir, a Bíblia fala assistir na ideia de dar assistência, porque a gente não vem assistir no sentido de você senta na TV e liga a televisão e não interage, se bem que hoje até as TVs são interativas, né? Mas a ideia é que o culto, você assiste o culto no sentido de você interage, você faz parte, a sua presença é importante, e a sua ausência conta, e principalmente conta para Deus. Cada domingo que nós deixamos de estar aqui, cultuando e louvando a Deus, nós estamos deixando de sermos um instrumento poderoso nas mãos de Deus, de sermos revestidos da sua glória, da sua graça, fortalecidos da nossa fé, para enfrentar essa semana, para ser luz nas trevas, sal, como diz a palavra de Deus. Cada dia conta, e você está sendo usado para empreender aqui na terra, algo que vai reverberar na eternidade. Quando você dá o seu dízimo ou não, isso conta, faz uma grande diferença para Deus primeiramente, e para a obra de Deus aqui na terra. Tudo que nós fazemos para Deus, nós estamos empreendendo. Porque alguém pode dizer assim, mas não tenho cargo nenhum, não faço nada aqui. Só a sua presença já é importante, as suas orações pela igreja são importantes, e tudo que você fizer para cooperar com a obra de Deus, você está empreendendo. E a Bíblia diz que no Senhor, o que nós fazemos não será em vão. Por que não vai ser em vão? Porque não fica aqui. Tudo mais que você faz fora de Deus fica aqui, mas o que você faz para Deus vai ecoar na eternidade. Então pensa, se com todas as nossas limitações, todas as nossas fraquezas e pecaminosidade, tão pecador que eu estou sendo usado por uma coisa santa, gloriosa, que vai ecoar na eternidade, que vai ser instrumento, esse culto, esse local, esse momento de Deus está recebendo essa adoração, o nome dele está sendo exaltado, almas estão se convertendo. Um grande e o maior de todos os empreendimentos do universo ocorre através de pessoas limitadas, pequenas como eu e você, como ocorre aqui nesse domingo, nessa igreja há 11 anos. Dirá, quando nós partimos desse mundo, você acha que você vai ficar em cima de uma nuvem tocando harpa? Você acha que Deus vai anular todas as capacitações, toda a inteligência? De forma nenhuma. Esse texto me faz ver coisas extraordinárias. Os filhos de Deus com muito mais, sem as limitações do espaço-tempo, sem a degradação
dessa esfera que nós vivemos, dessa dimensão que nós vivemos, sem o mal, sem o pecado, sem uma série de limitações. Então nós seremos usados e reinaremos e governaremos com recursos ilimitados, porque aqui tudo é limitado, né? A gente, para construir um salãozinho lá na frente, uma luta, né, Evaristo? Vamos pintar as torres, e vai lixa a torre usada que a gente recebe, para construir um negocinho aqui, gente. O microfone do pastor que quebrou, foi para Marília para dar manutenção. Tudo é limitado. Vê quanto custa, não tem dinheiro. Tesoureiro está para ter um infarto. Pastor, o povo está devagar. Os recursos são limitados, gente. E quanta coisa a gente faz. Você imagina recursos ilimitados? Tudo aqui é com dificuldade. Você imagina se remove todas as dificuldades. As nossas capacidades são limitadas. Tudo que fazemos é pela ação do Espírito Santo. Imagina a potencialização de todas as capacidades quando você sair dessa dimensão e estiver na presença de Deus para ser usado como instrumento empreendedor, fazer coisas extraordinárias. Esse trono, meu querido, 24 tronos, eu não tenho dúvida, representa o povo de Deus. Ao redor desse trono principal, há 24 tronos, assentados neles 24 anciões, vestidos de branco, cuja cabeça estão coroas de ouro. Isso simboliza claramente o povo de Deus, que irá adorar, reinar e fazer empreendimentos extraordinários. Por isso que Jesus vive falando, vários textos que a gente lê, né? A gente vê lá: não acumuleis tesouro na terra, gente, onde a ferrugem corrói, a traça come. Ajunteis tesouro no céu, porque vai ter coisa lá sim, gente. A nossa esperança não pode estar aqui. A Bíblia diz que nós seríamos os mais infelizes, não tem coisa mais deprimente. No momento em que eu compreendo essas duas dimensões, e sei que aqui é tão pequenininho, é tão breve, é um piscar de olhos, eu não sei se domingo que vem eu estarei aqui para empreender de novo em nome de Deus. E pensar que eu tenho uma eternidade lá. E a Bíblia não junta tesouro aqui. Aqui não é o nosso reino. Aqui é rápido. Mas o que fizermos aqui em nome de Deus vai ecoar. Eu não estou diminuindo, eu estou mostrando. Comparando fica ridículo. Mas o que fizermos aqui já vai ecoar. E a Bíblia nos mostra esse Deus que governa, que tem um pacto conosco, que nos coloca bem perto dele, para junto com ele empreendermos. É isso que esse texto nos apresenta. E por fim, nós vemos o trono e os anjos. Sim, os anjos estão lá presentes. Eu preciso passar por esta passagem, que é a mais complicada simbologicamente falando. Adiante do trono, como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Símbolos. Seres viventes. Vamos lá. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem rosto como de homem, não é um homem. Símbolos. O quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. É interessante essa descrição, porque, como eu disse, a gente tem que olhar para toda a Bíblia. E outros homens já foram usados para ter essa visão do trono, da sala de comando de Deus, onde Ele comanda o universo. E quando nós lemos esse texto, nós somos obrigados a ver, por exemplo, Ezequiel, que também teve uma visão. Quando a gente vai lá em Ezequiel, capítulo 1, verso 5, ele vai ter essa visão, e ele diz que do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Olha lá, de novo. Eles não estão se contradizendo, parece que eles viram as mesmas coisas, ou seja, esse trono de Deus. E cada um tinha 4 rostos, a mesma coisa que João. E como também 4 asas. São no capítulo 10 ainda de Ezequiel, ele volta a falar dessa visão desses 4 seres. São estes os seres viventes que viram debaixo do Deus de Israel, junto ao rio de Quebar. E fiquei sabendo que eram querubins, anjos, seres celestiais, que também têm um propósito.
E ali ele diz que tinham 4 rostos e 4 asas. Então, não há dúvida aqui, gente, que o que nós temos é a descrição de anjos, e aqueles símbolos apresentam os atributos desses anjos. É símbolo, gente. Não era uma águia que estava lá. Não era um homem, era um rosto como de homem. Anjos, claramente na Bíblia, são ministros de Deus. Hebreus diz, olha, falando de anjos, ele diz, Hebreus 1,14, são todos espíritos ministradores. Ele está usando até uma pergunta retórica. Não são eles todos espíritos ministradores? Enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. E pensar que os anjos foram criados para ministrar em favor dos filhos de Deus, que irão reinar com Deus. Nós somos tão importantes para Deus, que Ele criou anjos, que irão ministrar em nosso favor. Tremendo isso. Precisaria de um estudo mais profundo. Nós não devemos adorar anjos, invocar anjos, mas devemos ter consciência que Deus tem anjos, ministros, seres espirituais, que existem, e são enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação. E aquelas 4 figuras representam ali valentia e coragem, o leão, força e tenacidade, inteligência e sagacidade, o rosto como de um homem, eficiência e rapidez. Esses anjos, então, eles têm atributos que estão ali simbolicamente representados na visão de João e são transmitidos a nós. 5 pontos nós vimos aqui: o trono e a soberania, a fidelidade, Deus da aliança. Nós vimos ali nós como instrumentos, o povo de Deus, e vimos finalmente ali os anjos. E eu quero concluir com você, e que isso sirva para consolo e para conforto, que nesta nova sessão, que nós vamos começar a abrir nos próximos domingos, os 7 selos, e quem será digno de abrir, nós vamos ver tudo isso, o Cordeiro, ele começou apenas a visão. Nessa nova visão, nova sessão, a visão é de um trono. Esse arco-íris e o trono nos lembram que, diante de todas as circunstâncias difíceis da igreja na terra, Deus é soberano e fiel às suas promessas. Por isso nós podemos caminhar com esperança. Até mesmo os anjos estão ali com uma função, ministrando, como acabamos de ler, a favor dos que hão de herdar a salvação. E toda aquela visão conclui dizendo que naquele momento, quando esses anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Nessa hora, aqueles seres viventes davam glória, honra e ações de graças, e os 24 anciões, o povo, prostravam-se diante dele, e também cantavam, adoravam aquele que vive pelos séculos dos séculos, e diziam: digno é, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. É esse Deus, meu querido, que está sentado no trono, que governa, que é Senhor do universo, dirá da minha, da sua vida, nos pequenos detalhes que Ele conhece. Feche seus olhos, vamos colocar na presença desse Deus, vamos falar com esse Senhor que está sentado no trono, que reina, que tem poder, majestade, poder para intervir na minha vida, na minha história, para mudar a minha realidade. Ele está assentado num trono, numa outra dimensão, mas a sua intervenção invade essa dimensão e muda a minha realidade, a minha história, a nossa vida. Deus pode e faz isso. Nós vamos orar crendo nisso, confiando nisso, com esperança, e caminhar com esperança. Oremos enquanto os irmãos vêm à frente.
Ó Pai querido, nós estamos essa noite na Tua casa te louvando, te bendizendo.